Quando você diz, eu Se sou uma você alma for muito confusa, dedicado, você abrirá algumas delas. Se você for brilhante, você abrirá muitas delas. Mas se você for verdadeiramente vibrante, então elas se abrirão para você. O processo para ser bem-sucedido torna-se tão complexo para as pessoas que o motivo pelo qual elas estão trabalhando para isso fica, em geral, completamente esquecido, e elas começarão a desenvolver conceitos de sucesso, todos os tipos de conceito. O que é ser bem-sucedido? Conceitos sobre ser bem-sucedido podem ser muito frustrantes, e eu tenho estado constantemente com pessoas que alcançaram um certo nível de sucesso, e os seus conceitos de sucesso, as suas vidas não se encaixam nos seus conceitos de sucesso. E isso as está destruindo e elas acham que algo está errado. Não está dando errado, elas só melhoram, as situações estão fazendo com que elas prossigam, mas os seus conceitos estão desmoronando, por isso elas sofrem o próprio sucesso. Você verá inúmeras pessoas passando por esse tipo de coisa. Quando nós falamos de sucesso, tenho certeza de que todos vocês já devem estar planejando como alcançar esse sucesso em suas vidas. Vocês fizeram seus planos? Planejar é bom, mas os planos também podem ficar estancados por coisas porque você planeja com base no que você sabe hoje. Ninguém pode planejar a partir daquilo que desconhece. O seu plano significa somente um exagero daquilo que é hoje na forma de amanhã. Neste momento, você se encontra aqui em um certo nível. Agora você pensa, o meu plano quer dizer isso deve ser 10 vezes mais nos próximos tantos anos, ou seja o que for, ou 100 vezes, ou milhões de vezes, ou seja o que for. Mas, essencialmente, o plano é apenas um exagero daquilo que existe hoje. Talvez haja uma certa lógica nisso, talvez haja uma certa compreensão da logística associada a isso, mas, essencialmente, é um exagero do hoje. Isso significa que, de muitas maneiras, foram excluídas quaisquer outras possibilidades que ainda não estão em sua experiência. Portanto, os planos podem ser frágeis. É bom ter um plano, mas é mais importante que você tenha um propósito. Se você tem um propósito, os planos vão evoluir, coisas vão acontecer, os planos irão desmoronar, coisas novas surgirão. O que tiver que acontecer, acontecerá. Se você seguir firme um determinado propósito, as outras coisas apenas servirão a este propósito. Mas se você estiver muito comprometido com um plano específico, então o plano pode se tornar um projeto restritivo. Isso também é uma possibilidade. Não há problema em manter um plano, mas você precisa manter o plano a uma certa distância. Você não deve se identificar com o plano. O processo para o sucesso. Veja, essencialmente, o sucesso é um desejo em todo ser humano. Você pode colocar um pouco de fogo e fazer dele a sua paixão, mas se isso se tornar uma necessidade dentro de você, que você necessariamente precise ser bem-sucedido, caso contrário você sofreria. Então você está caminhando em direção a um problema sério. Nossas paixões podem se transformar em veneno se nós começarmos a ficar ressentidos por não satisfazer essas paixões. Quando eu digo transformar-se em veneno, hoje em dia há evidências médicas e científicas substanciais que mostram que se você ficar ressentido, quando você fica ressentido com algo, com raiva de algo, frustrado com algo, nós podemos hoje verificar clinicamente. Podemos fazer alguns testes de sangue e mostrar-lhe que, na realidade, você está colocando veneno no seu sistema. Esses são venenos que você bebe e você espera que a outra pessoa morra. A vida não funciona assim. Se você bebe veneno, você morre, e isso é justo. É muito justo, não é? Se você bebe veneno, você deve morrer. Eu bebo veneno e eu quero que ele morra. Não funciona assim. Portanto, essas emoções sempre afastam a habilidade fundamental. Veja, existe algo chamado de gênio no ser humano. Todo ser humano o possui, todo ser humano o acessa em algum momento da vida. Mas a questão é, com que frequência você o acessa? Essa é a questão. Você foi brilhante uma vez em sua vida. Isso não é bom o suficiente. Você deve ser brilhante o tempo todo, não é?
O que é o gênio? Existem muitas maneiras de olhar para isso. A maneira mais simples de olhar para isso é... Quando dizemos inteligência, estamos sempre pensando em pensamento lógico? Não. O pensamento lógico não terá sentido, provavelmente daqui a 25 anos, porque o seu computador poderá ser capaz de explorar todas as permutações e combinações do pensamento lógico e se tornar um ser humano. Ele falaria em termos de milhões de anos. Aqui está. Ao longo da tarde, ele transformou um frango em um ser humano. Portanto, existe uma inteligência aqui, existe uma competência aqui, que é capaz de fazer o que a natureza fez ao longo de 1 milhão de anos, assim, durante uma tarde. A única coisa é que esse é um estado de inteligência inconsciente. O que quer que esteja inconsciente, se houver o esforço necessário, você pode fazer disso um processo consciente. No seu processo consciente, se esta inteligência, se até mesmo uma gota desta inteligência estiver acessível a você, de repente a vida brilhará como se fosse mágica. O que todo mundo se esforça para conseguir, você pode fazer facilmente. Agora, quando eu digo inteligência, as pessoas sempre pensam